Que uma bênção divina acompanhe o dia e a semana de cada pessoa que nos ouve. Amém, é muito bom estar aqui de novo. Bom, para começar, imaginem a seguinte cena. É madrugada alta, tem um frio cortante e o vento está soprando areia num deserto bem árido lá do Oriente Médio. Um cenário nada acolhedor, né? Nem um pouco. E o homem que está sentado ali, no escuro, é um rei. Só que, no momento, ele está fugindo para salvar a própria vida. Nossa, uma situação de estresse extremo. Sim, literalmente. Tem pessoas ativamente caçando esse homem para assassiná-lo. Então, num cenário desses, o que seria esperado de qualquer ser humano normal? Ah, um ataque de pânico, com certeza. Exato. Uma crise de desespero, palpitações. Mas, em vez disso, esse homem pega uma pena e escreve um poema. E não é qualquer poema. Não mesmo. É um texto sobre o quão incrivelmente rico, seguro e em paz ele se sente. É uma realidade tão bizarra e contraintuitiva que nós precisamos simplesmente dissecar esse texto hoje. E é um prazer enorme iniciar mais esta análise com você. Esse material que temos em mãos hoje é realmente uma daquelas cápsulas do tempo fascinantes. Totalmente. Nós estamos lidando com o Salmo 16, escrito pelo rei Davi. E para entender toda essa profundidade psicológica e espiritual do que estava acontecendo na mente dele, lá naquele deserto... Que devia ser uma turbulência absurda, né? Exatamente. E para entender isso, nós vamos usar as notas claríssimas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA. Gosto muito dessa versão. Excelente, e nós vamos cruzar essas notas com os apontamentos teológicos riquíssimos do comentário bíblico de Alain Perros. É tipo uma verdadeira aula magna sobre como a confiança tem o poder de alterar drasticamente a nossa percepção da realidade. E é exatamente essa mudança de percepção que me prendeu a atenção logo de cara quando eu estava lendo as fontes. Porque, sabe, o texto mistura umas ansiedades profundamente humanas, coisas que qualquer pessoa hoje em dia sente, com promessas que parecem ecoar pela eternidade. É um contraste muito forte. Sim, mas vamos começar pelo começo, porque a linguagem que Davi usa logo nos primeiros versículos é, no mínimo, peculiar. Bem fora do padrão para uma oração de socorro, verdade. Ele começa com um pedido óbvio de proteção, tipo, ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Até aí, tudo bem. Faz todo sentido para quem está correndo risco de morte. Exato. Mas, de repente, lendo as notas de estudo da NAA, a gente percebe que o vocabulário dele muda completamente. Ele entra numa área bem técnica, né? Muito. Ele começa a usar termos que parecem ter saído direto de um contrato imobiliário daquela época. É uma transição muito curiosa que ele faz. Ele fala que o Senhor é a porção dele, a herança dele. Ele fala sobre sorte, sobre divisas ou linhas que caem em lugares agradáveis e que ele possui uma linda herança. Uma linguagem de cartório, praticamente. E aqui eu confesso que fiquei intrigado. Então vamos desempacotar isso. Por que usar jargão de loteamento de terras, de agrimensura, para descrever uma experiência de paz que é puramente espiritual? É uma ótima pergunta. É como se alguém hoje em dia dissesse que Deus é a sua carteira de investimentos diversificada, sabe? Ou a escritura de um imóvel no bairro mais caro da cidade. É uma analogia fantástica. E o que é fascinante aqui é o contexto histórico profundo que dá um peso absurdo a cada uma dessas palavras. Conta mais sobre isso. Bom, o comentário de Alain Perros nos lembra como a terra de Israel foi dividida originalmente. Na mentalidade do antigo Oriente Médio... Que era muito focada em terra, né? Sim, completamente. Para os israelitas, quando eles chegaram à Terra Prometida, o território foi literalmente loteado e distribuído entre as tribos. Cada um com seu pedaço. Isso. E essa palavra divisas ou linhas que Davi usa no texto, isso se refere literalmente às cordas de medição que os agrimensores da época usavam. Nossa, aquelas cordas físicas mesmo, para medir o chão. Exato. Aquelas cordas para demarcar fisicamente onde começava o terreno de uma família e onde terminava. Ou seja, era a garantia absoluta de sobrevivência daquela galera. Se a sua família tivesse um bom pedaço de terra, com água, com solo fértil, o seu futuro e o dos seus filhos estava garantido. Era a base de tudo. Era o maior ativo que alguém poderia ter. Sem isso, a pessoa era, praticamente um indigente, né? Exatamente. A terra era a identidade da pessoa,
Era o status social, era a conta bancária e a aposentadoria daquela época. Tudo num pacote só. Tudo dependia desse pedaço de terra. Mas havia uma exceção notável e belíssima nesse sistema todo. A tribo de Levi. Os sacerdotes, certo? Isso, os sacerdotes. Eles não receberam um território físico quando a terra foi dividida com aquelas cordas de medição. Eles ficaram de fora do loteamento. De fora do loteamento físico. A lei moiséica dizia que o próprio Senhor seria a herança deles. Eles viveriam da provisão divina e do serviço no tabernáculo. Caramba! E Davi era da tribo de Levi? Não, ele era da tribo de Judá. E essa é a grande salto que ele dá no Salmo 16. Ele se apropria dessa linguagem dos levitas, mesmo não sendo um. Nossa, que incrível! É uma redefinição completa do que significa ter sucesso, ter segurança na vida. Totalmente. É como se ele olhasse para os reis vizinhos com aqueles palácios gigantescos, propriedades inexpugnáveis, tesouros, e dissesse, bom, tudo isso é pó, tudo isso é instável. É, uma visão muito além do tempo dele. Ele basicamente diz que a verdadeira propriedade dele, a escritura perfeita que ninguém pode fraudar ou roubar, é o relacionamento que ele tem com Deus. Perfeitamente colocado. E perceba a genialidade literária e espiritual do que ele faz aqui. Como assim? Bom, terras podem ser conquistadas por exércitos inimigos, certo? A seca pode destruir as colheitas. A economia local pode ruir completamente. E a pessoa perde tudo da noite para o dia. Exatamente. Mas essa herança divina que Davi abraça é intocável. Mesmo quando ele não tem um teto sobre a cabeça. Com ali no deserto. Isso. Mesmo quando ele está dormindo numa caverna ou fugindo no meio do nada, ele olha para a própria vida e diz que os lugares agradáveis caíram para ele. Ele se sente o cara mais rico do mundo no meio do deserto. Sim, porque ele entendeu que a melhor parte do loteamento foi dada a ele, a presença e a provisão constantes. São infinitamente superiores a qualquer pedaço de geografia. Nossa, isso faz todo sentido. E me leva a pensar sobre as consequências práticas disso no dia a dia. As implicações são enormes. Porque, se alguém descobre que possui o terreno mais valioso e exclusivo do mundo, a primeira coisa que essa pessoa faz é construir um muro bem alto, certo? Com certeza. Coloca cerca elétrica, câmera, tudo. Exato. Ninguém quer posseiros ou invasores em uma propriedade de alto valor. E parece que é exatamente isso que acontece na mente de Davi logo em seguida. Ah, sim, a mudança de foco nas relações dele. Uma vez que ele define que Deus é o seu maior ativo, isso dita imediatamente com quem ele escolhe se associar e o que ele rejeita. A lealdade vertical dele muda drasticamente as relações horizontais. É o efeito cascata da verdadeira convicção, né? O comentário do Rosa aponta exatamente para essa mudança. E como ele descreve isso? O contentamento com os arranjos de Deus cria, na verdade, um filtro social e espiritual extremamente rigoroso na vida de Davi. E que filtro, viu? Porque o texto faz um contraste visceral mesmo. É bem polarizado. De um lado, Davi exalta os santos que há na terra, dizendo que eles são os notáveis, que ele tem todo o prazer de estar com eles. Mas do outro lado, estão aqueles que, nas palavras dele, trocam o Senhor por outros deuses. E aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Manda ver. Porque lendo isso com os nossos olhos modernos, Davi soa quase intolerante. Ah, sim, muita gente tem essa impressão hoje em dia. Ele chega a dizer assim, os meus lábios não pronunciarão os nomes deles, referindo-se aos falsos deuses. Isso não seria um extremismo, um fanatismo da parte dele? É uma dúvida super válida. Por que essa recusa tão categórica, sabe? De sequer tolerar as práticas culturais que eram basicamente o padrão em toda aquela região ao redor de Israel. Essa é uma dúvida muito comum quando nós lemos textos antigos com essas nossas lentes contemporâneas. Mas a gente precisa conectar isso ao quadro geral daquele momento histórico. Para não julgar fora de contexto. Exatamente. A atitude de Davi não é um extremismo cego ou um fanatismo religioso barato. É, na verdade, uma questão de autodefesa espiritual e moral rigorosíssima. Autodefesa? Como assim? Primeiro, vamos esclarecer o termo santos com base nas notas da Naá. Não estamos falando de pessoas com auréolas brilhantes na cabeça que nunca cometem erros na vida, sabe? Ah, não são seres perfeitos, então. Não.
A palavra que se refere a israelitas que eram consagrados a Deus, que eram fiéis aos termos da aliança que a nação fez. Pessoas que reconhecem aquela mesma herança invisível que Davi valoriza. Ah, entendi. Então são as pessoas que valorizam o mesmo loteamento de terra espiritual que ele. Exatamente isso. Agora, sobre essa rejeição aos idólatras, a gente precisa entender que as práticas dos povos vizinhos não eram apenas umas divergências filosóficas inofensivas. Não era só uma opinião diferente sobre religião. Longe disso. O texto menciona libações de sangue. Nós estamos falando de rituais extremamente cruéis e degradantes. Rituais pesados, então. Muito pesados, que frequentemente envolviam sacrifícios humanos, prostituição cultural, imoralidade extrema e exploração dos mais vulneráveis da sociedade. Nossa, não era só acender um incenso diferente. Não era apenas outra forma de orar, entende? Eram sistemas inteiros que destruíam a dignidade humana. E Ross destaca que envolver-se com esses sistemas trazia, como o próprio Salmo alerta, muitas dores. Uau! Colocando dessa forma, a perspectiva muda completamente. Fica mais claro, né? Muito. Não é que ele esteja sendo chato ou o dono da verdade. Ele está ativamente rejeitando um sistema que é tóxico e destrutivo. Precisamente. Então, quando Davi se recusa até a pronunciar os nomes dessas divindades, ele está aplicando uma tática de proteção ativa da mente dele. Como não dar holofote para coisa ruim. Exato. Na mentalidade antiga, pronunciar o nome de um deus era uma forma de invocá-lo ou de dar a ele algum tipo de reconhecimento e autoridade. E ele não queria dar palco para isso de jeito nenhum. Ao não dar voz a esses ídolos, Davi os apaga totalmente do seu espaço mental. Ele simplesmente não permite que essas ideias destrutivas ganhem sequer 1 milímetro de tração dentro da cabeça dele. Voltando à nossa analogia imobiliária. Se a herança dele é perfeita e imaculada, ele não vai deixar invasores começarem a construir barracos nela, né? É uma ótima forma de visualizar. É uma quarentena mental mesmo. Ele constrói uma muralha ao redor da própria mente para se proteger. E dá trabalho manter essa muralha, viu? Com certeza. E essa pureza de foco, esse esforço gigantesco durante o dia, nos leva ao que talvez seja o aspecto mais fascinante para a nossa psicologia moderna de quem acompanha a gente. Qual aspecto? O resultado prático dessa confiança inabalável, porque isso fica evidente bem no momento em que a nossa biologia humana nos deixa mais desprotegidos. Ah, durante a madrugada? Exatamente, durante a noite. A noite sempre carregou esse simbolismo muito forte de incerteza, né? Na antiguidade, sem luz elétrica, cercado por predadores naturais e inimigos em potencial, a noite era literalmente um momento do terror. E vamos ser sinceros, até hoje a madrugada é o horário oficial em que o nosso cérebro decide ligar o botão do pânico. Ah, quem nunca, né? O famoso overthinking. É aquele momento clássico. A gente deita a cabeça no travesseiro, as distrações somem, as telas do celular se apagam. Fica só você e os seus pensamentos. E aí, de repente, o cérebro lembra de uma coisa embaraçosa que você disse há 10 anos atrás. Ou então, transforma um probleminha minúsculo do trabalho num monstro gigante e intransponível. A ansiedade toma conta mesmo. O corpo para, mas a mente acelera. Isso. Mas Davi, cara, ele estava possivelmente dormindo ao relento num deserto com pessoas literalmente querendo a cabeça dele. E ele diz algo inacreditável. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. É uma paz quase chocante. E aqui eu confesso a minha confusão. Como funciona essa terapia noturna dele? É uma boa pergunta. Como a mente dele, sabe, o coração dele, não entra numa espiral de pânico, mas se serve como um conselheiro tranquilizador no meio do escuro e do perigo. A chave para entender essa dinâmica mental fantástica está no conceito de reflexão deliberada, que o comentário de Ross articula tão bem. Reflexão deliberada, como seria isso na prática? A estabilidade de Davi durante a noite não é um passe de mágica que cai do céu, sabe? É o resultado direto de um esforço intencional que ele faz durante o dia. Ah, então tem um preparo antes de dormir. Sim. Note a sequência das palavras dele. Ele diz, bendigo o Senhor. E abençoar, nesse contexto do hebraico, significa literalmente falar bem de.
elogiar, reconhecer os atributos maravilhosos. Então ele passa o dia verbalizando essas coisas boas. Exato, porque ele passou o dia inteiro preenchendo a própria mente com a instrução moral de Deus, reconhecendo a presença de Deus em absolutamente tudo. O subconsciente dele é alimentado com isso. Perfeito. O subconsciente dele tem um material completamente diferente, um material positivo para processar quando o corpo desliga à noite. É o velho ditado, né? O que a gente planta de dia, a gente colhe de noite. Resumiu perfeitamente. Se a gente passar o dia inteiro consumindo tragédias no noticiário, rolando o feed cheio de coisas ruins e cultivando ansiedade, o cérebro vai moer isso tudo de madrugada. Não tem como escapar disso. Mas Davi focou tanto na riqueza da sua herança invisível que no silêncio assustador da noite, a própria mente dele devolve paz em forma de instrução. É como se ele tivesse reprogramado o próprio subconsciente. É uma formulação excelente da sua parte. Na mentalidade hebraica, inclusive, o coração não é apenas o centro das emoções como a gente costuma pensar hoje. Não. O que era então? Ele é a sede do intelecto, da vontade e das decisões. Então o coração dele o ensina à noite, porque foi alimentado com a verdade de dia. Faz todo sentido. Ele treinou o intelecto dele. Exato. E a conclusão que ele tira sobre essa estabilidade é brilhante. Ele diz: "Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado." Essa expressão à minha direita é muito poderosa na fala dele. Mas o que exatamente isso evocava na cabeça de quem ouvia essa frase naquela época? Isso levanta um ponto vital sobre a natureza da paz que Davi está experimentando. Ter alguém à direita evocava imagens muito específicas na antiguidade, imagens de proteção. Tipo o quê, por exemplo? Podia ser a figura do advogado de defesa num tribunal antigo, aquele que fica ao lado do acusado para garantir que a justiça seja feita. Ah, alguém que intercede por você. Isso. Ou, num contexto militar, que era muito familiar para Davi, evocava o escudeiro na batalha. Aquele soldado que acompanha o guerreiro. O próprio. Aquele que carrega o escudo pesado e protege o braço direito do guerreiro. Porque o braço direito é o braço que segura a espada e, portanto, é o lado que fica mais exposto aos ataques inimigos quando ele ataca. Incrível essa imagem. Então ele não está dizendo que vive numa bolha de conforto onde todos os inimigos sumiram magicamente. De forma alguma. A estabilidade inabalável de Davi não vem da ausência do perigo. Afinal, como a gente lembrou, ele estava no deserto cercado por ameaças reais de morte. O perigo dava todo ali, batendo na porta. Sim. Então, ser inabalável aqui não é ignorar a tempestade lá fora. É saber que há uma muralha de escudos gigantesca ao seu lado direito. É ter certeza de quem está lutando com você. Exatamente. É uma postura cognitiva e espiritual ativamente mantida por ele. Quando ele diz, tenho o Senhor sempre diante de mim, essa disciplina contínua do foco é o que garante que ele não desmorone emocionalmente perante o caos da vida. Bom, aqui é onde a coisa fica não apenas fascinante, mas toma, proporções épicas no texto. É um momento de virada do Salmo. Porque, veja bem, se essa mecânica mental e espiritual toda funciona para domar a ansiedade de uma noite escura e perigosa num deserto, como ela se sustenta diante da escuridão definitiva? O desafio final. Exato, como ela lida com o limite final da nossa biologia, que é a morte. De repente, o Salmo subitamente deixa de ser só um diário de sobrevivência de um rei que está fugindo e se transforma num mapa da própria história da salvação. Nós chegamos ao grande clímax. E é aqui que a exegese do texto exige que olhemos para muito além do contexto original de Davi. O texto fica muito maior do que ele. Muito maior. Davi faz uma declaração de alegria transbordante, afirmando que não apenas a sua carreira político-militar seria preservada. Ele afirma que o seu ser, por inteiro, alma e corpo, estariam seguros. Ele escreve assim, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Sabe, eu fico imaginando os israelitas cantando isso no templo na época. Provavelmente eles pensavam, nossa, que fé inabalável. Deus não vai deixar Davi ser assassinado por esses inimigos agora. Soava como um livramento imediato daquela crise no deserto, né?
Soava como uma promessa para o momento. Mas, lendo as notas de rodapé da nossa fonte da NAS, elas nos jogam diretamente para o Novo Testamento, séculos e séculos depois desse episódio. Um salto temporal gigantesco. E, de repente, os apóstolos Pedro e Paulo estão usando essas exatas palavras para provar algo revolucionário para o mundo. E aqui eu preciso pedir a sua ajuda para quem nos ouve. Claro, pode falar. O comentário de Ross fala muito sobre a profecia tipológica, ou exegese tipológica. Para quem não passou anos enfiado num seminário de teologia lendo livros grossos, como a gente traduz esse palavrão? É um termo bem técnico mesmo, mas é uma excelente pergunta. Como funciona essa mecânica tipológica? Entender isso é o coração de como o Novo Testamento lê o Antigo Testamento. A tipologia, explicando de forma bem simples, é quando uma pessoa, um evento ou uma instituição no Antigo Testamento funciona como um rascunho. Um rascunho, tipo um ensaio. Isso, uma prefiguração de uma realidade muito maior, perfeita e definitiva que vai se cumprir lá no Novo Testamento, geralmente na pessoa de Jesus Cristo. Ah, entendi. Então a história original é só a sombra da história verdadeira. Perfeito. O rascunho é verdadeiro e válido no seu próprio contexto histórico, claro, mas a pintura final lá na frente é que revela a intenção completa do grande autor. Faz todo sentido. Então, no caso de Davi, as palavras dele transcenderam a sua própria biologia ali. Elas se tornaram histórica e plenamente verdadeiras apenas em Cristo. E a lógica usada pelos apóstolos para provar isso é quase investigativa, não é? Tipo cena de tribunal. Totalmente forense. Pense na cena que a fonte menciona, que acontece no dia de Pentecostes, lá no capítulo 2 do livro de Atos. Pedro se levanta no meio da cidade de Jerusalém, diante de uma multidão gigantesca. E o argumento que ele faz é brilhante, é pura dedução. O argumento de Pedro ali é irrefutável dentro da lógica judaica, né? É sensacional. Ele essencialmente olha para a multidão e diz: Amigos, o nosso patriarca Davi escreveu neste salmo que o corpo do Santo de Deus não veria a corrupção no túmulo. Mas vamos aos fatos práticos. Davi morreu, foi enterrado com todas as honras de um rei, e francamente, se nós formos até o túmulo dele ali na esquina e abrirmos a porta, os ossos dele estarão lá. O corpo dele sofreu corrupção. Se mesmo de forma definitiva, tá bem ali. O corpo dele apodreceu. A profecia sobrou. Ficou, grande demais para caber num simples rei humano como Davi. É uma constatação óbvia quando você pensa por esse lado. E a conclusão lógica, que tanto Pedro quanto depois o apóstolo Paulo lá no capítulo 13 de Atos usam magistralmente, é que Davi, sendo um profeta, previu na verdade a ressurreição do Messias. É uma virada de chave incrível na interpretação. E Alan P. Ross faz uma distinção técnica nas notas teológicas dele que é simplesmente lindíssima. Ele diz que há um abismo de diferença entre livramento temporário e ressurreição. Pera, como assim? Qual é a linha que divide os dois? Livramento e ressurreição não são sobre escapar da morte? Tem uma diferença crucial aí. Veja bem, Davi experimentou um livramento. Certo. Ele foi preservado da morte temporariamente. Deus o resgatou daqueles inimigos que o caçavam naquele deserto, estendeu a vida dele para que ele pudesse consolidar o reino de Israel. Mas, no fim das contas, o relógio biológico dele venceu. Ele envelheceu e faleceu como qualquer um. A natureza seguiu seu curso e ele morreu. Jesus Cristo, por outro lado, foi preservado através da morte. Ah, entendi o peso dessa preposição agora. Jesus não foi poupado de enfrentar a cruz. Ele experimentou a morte de uma forma brutal, mas ele a venceu por dentro, ressuscitando. Ele atravessou o problema. Exato. A morte, que é a dissolução física do corpo e a separação extrema, não teve jurisdição nenhuma para interromper a comunhão perfeita entre Deus o Pai e Cristo, que é, de fato, o verdadeiro e definitivo santo que Davi mencionou. Então, amarrando tudo isso numa grande conclusão, o Salmo começa com um medo num deserto escuro e termina com a visão de um túmulo vazio. E o impacto disso, para quem busca entender e aplicar esse texto hoje, é revolucionário. Sem dúvida. O Salmo termina com uma das frases que eu acho que é uma das mais luminosas da antiguidade. Ele diz: Tu me farás ver os caminhos da vida.
Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. É muito poético. Demais. O resumo de tudo que a gente extraiu das notas da NAA e da análise tão profunda do Ross hoje é que esse caminho da vida mencionado no versículo 11, simplesmente não é uma estrada sem saída que termina numa lápide de mármore frio. Esse é o grande triunfo teológico do Salmo, sem tirar nem pôr. Muda tudo. Muda. Porque quando a nossa compreensão sobre herança e sobre ser preservado por Deus está ancorada na realidade histórica da ressurreição, a nossa lente sobre as nossas lutas muda radicalmente. A gente para de olhar só para o agora, né? Isso! A preservação divina não é apenas sobre receber um bilhete dourado para o além depois de morrer. Não é um seguro de vida após morte apenas. De jeito nenhum. É sobre viver o agora com a certeza inabalável de que a parte mais vital da nossa existência, que é esse relacionamento com o divino, já está garantida para sempre. As delícias perpetualmente não são só para o futuro. Elas começam hoje. No meio do nosso deserto diário. Exatamente, no meio do deserto, através da nossa fé e alcançam a sua completude gloriosa no mundo por vir. É uma mudança de paradigma que vira o mundo inteiro de cabeça para baixo. E acho que isso nos leva a um pensamento final, algo para nós mastigarmos ao longo desta semana, construindo em cima de tudo que essas fontes antigas nos revelaram hoje. Excelente. Pensemos um pouco no esforço exaustivo que marca a nossa experiência humana moderna. Nós gastamos décadas da nossa vida obcecados com essa ideia de deixar um legado. Nossa, isso é o que mais se fala no mundo corporativo hoje, né? É o tempo todo. Nós trabalhamos até a exaustão para colocar o nosso nome na porta de um escritório, para construir impérios financeiros, para deixar propriedades físicas enormes ou reputações impecáveis, tudo para garantir que nós não seremos esquecidos. Uma busca por não desaparecer. Sim. Nós lutamos com unhas e dentes para demarcar os nossos pequenos lugares agradáveis na Terra, meio que tentando criar uma imortalidade artificial através das nossas próprias conquistas. É uma corrida desgastante. Mas e se toda essa ansiedade por legado for apenas uma busca desesperada e mal direcionada por algo que Davi já havia encontrado lá atrás, sentado no meio do nada? Uau! É uma forma profunda de encarar isso. Se a realidade da ressurreição significa que a nossa identidade e a nossa vida são eternamente preservadas na memória e na presença do próprio Deus, então essa pressão esmagadora de ter que fazer história para justificar a nossa existência, ela simplesmente evapora. O peso sai das costas. Totalmente. Nós não precisamos construir um legado impenetrável aqui, porque a nossa herança inquebrável já foi demarcada na eternidade. Quão mais leves seriam os nossos dias, quão mais tranquilas seriam as nossas noites, se o nosso coração fosse verdadeiramente ensinado por essa realidade. Fica aí o convite para quem nos acompanha ponderar sobre isso durante a semana. Que reflexão espetacular para encerrarmos. Foi um privilégio imenso dissecar essas verdades tão antigas e, ao mesmo tempo, tão urgentemente necessárias para os dias de hoje. Agradeço profundamente a companhia de todos em mais esta exploração profunda. Que Deus abençoe todos os ouvintes.